Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para dar início à, à gravação, né, de alguns vídeos também para ajudar aí o pessoal da Escola Bíblica Dominical, tá bom? A gente vai falar um pouco também sobre teologia e também vou aproveitar esse vídeo para fazer um teste, né, nessa nova forma de gravar aqui, como eu falei em vídeos passados no meu canal. Meu objetivo é transformar a aula realmente a mais didática possível, usando recurso, slide, imagens, enfim, o que eu puder usar texto, mostrando o máximo que eu puder de recurso para que você que me assiste possa ter uma experiência melhor e absorver melhor a aula, tá bom? E eu sempre digo para os professores por onde eu passo da escola dominical que é importante a gente ter uma noção de teologia, né? Só que eu reconheço que de fato não é fácil a gente falar de teologia, estudar teologia, porque existe, além dos preconceitos, além das, como é que eu poderia dizer, das barreiras que se tem, existe uma forma de se ver a teologia por parte de algumas pessoas muito negativa, tá bom? Eu vou estar usando como base, livro base, tá bom? Esse material aqui, tá? Esse material eu vou indicar até um pouco que é a luz aqui do computador, mas eu vou desligar aqui rapidinho só para isso. Acho que aqui vai ficar melhor agora, tá aqui. Uma introdução à teologia, tá bom? Aí é o James, tá bom? A editora aqui, a editora Vida, tá bom? Vou ligar aqui novamente a luz, que é uma forma aqui para poder dar uma visibilidade melhor aqui na imagem, beleza? E a gente vai estar usando esse livro aqui, que é muito legal, esse livro, porque ele é uma introdução à teologia. Se você quer começar a estudar teologia, eu te aconselho a comprar esse material. Tem um outro aqui também muito bom. No outro vídeo eu vou apresentar para vocês alguns materiais para vocês, tá bom? E aí a gente vai estar falando aqui sobre introdução à teologia, e claro, a gente vai mexer com teologia sistemática, não vai ser aquela aula exaustiva, mas a nossa ideia aqui é levar você a ter um entendimento melhor, tá bom? Dito isso, deixa eu mostrar para vocês aqui um pequeno slide que eu fiz para a gente ter aqui um norte do que eu quero passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu fiz aqui esse slide, tá bom? Aqui nesse slide, a gente vai dar uma olhada aqui sobre teologia sistemática, não propriamente vamos dizer as matérias que compõem a teologia sistemática hoje, tá bom? É só uma pequena introdução para você entender que o objetivo aqui é mostrar a importância, a relevância da teologia, tá bom? A teologia sistemática para professores da EBD. O conceito da palavra teologia, talvez você já ouviu falar muito, é um termo que está dividido em duas palavras, theos, ou como você vai pronunciar, theos, significa Deus. Esse Deus aqui não necessariamente significa dizer que é o Deus judaico-cristão, tá bom? Até porque vocês sabem que existem muitas religiões e as grandes religiões têm também as suas divindades. Só que no nosso caso, é claro que o Deus que nós estamos falando aqui, estamos falando do Deus judaico-cristão, Deus da Bíblia. E Logos ou Logos, tá? Não vamos se apegar à questão de pronúncia de palavras em grego e hebraica, até porque a nossa aula não é de grego, nem muito menos de hebraico. Mas o que importa nesse exato momento é que você entenda que essa palavra teologia, tá bom? Ela tem um significado profundo e tem um significado totalmente diferente da ideia que as pessoas passam, tá? Que tem gente que fala que teologia esfria, teologia desvia, teologia é do cão. E vocês sabem como é que acontecem as coisas, né? Quando a gente vê aqui o significado tão simples, né? Deus, palavra, afirmação, discurso. Eu esqueci de colocar aqui estudo, que é o estudo sobre Deus. Tá bom? Então a teologia, qual é a função dela? Estudar Deus. É claro que a gente não tem como estudar Deus, né, gente? Por isso que o próximo slide ele traz essa seguinte afirmação.
Claro que temos aqui um conceito abstrato. Sabe que conceito abstrato é aquilo que não dá para se pegar, não dá para se cheirar. É algo que está no campo, digamos, espiritual, né? Subjetivo. Então aqui nós temos um conceito abstrato, pois como poderíamos estudar Deus? Eu estava falando agora há pouco, não tem como ninguém estudar Deus. Deus não se estuda. Até porque se você for estudar Deus, como ele pode ser Deus? Que Deus é esse que pode ser estudado? É por isso que nós entendemos que não se deve focar em imagens, focar em nada que venha querer reduzir Deus a uma forma. Deus ele não tem uma forma. Deus não tem forma. A Bíblia sempre quando ela fala de Deus, ela fala de um Deus misterioso, que ele se manifesta no fogo, que ele se manifesta no meio de uma sarça, ele se manifesta no meio de uma nuvem. Ele se manifestou de forma mais presente ainda na encarnação de Cristo. Então Deus é complexo, irmão. Tentar estudar Deus é loucura. A gente não estuda Deus. Tá? Então, a primeira coisa, você que quer já começar a fazer um curso de teologia, tenha isso em mente. Você não vai fazer um curso de teologia e ao terminar o curso de teologia você vai estar um expert em Deus. Isso não existe. Tá bom? E nem vai também, ao terminar um curso de teologia, dizer que você conhece a Bíblia de cabo a rabo e que você tem uma capacidade de interpretar a palavra de Deus como ninguém. Isso não existe. Você vai aprender técnicas, conceitos, você vai ter muita informação. E isso vai te ajudar. Claro que vai te ajudar. É óbvio que vai te ajudar. Mas isso não vai, de maneira nenhuma, te tornar um profissional da teologia. De maneira nenhuma. Ok? Tem um teólogo muito famoso. Na outra aula eu vou apresentar algumas sistemáticas, tá bom? Que é o Millard Erickson, diz. É a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã. É aquele o Erickson aqui está falando da teologia sistemática, tá bom? No próximo vídeo eu vou tratar sobre o que é teologia sistemática, quais são as matérias que compõem a teologia sistemática, a diferença, por exemplo, de teologia sistemática para teologia bíblica. Você sabe qual é a diferença de teologia sistemática para teologia bíblica? Pois é, existe uma diferença. Aí ele coloca aqui, a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto da cultura geral, verbalizado numa linguagem atual e relacionado com as questões da vida. Veja que aqui tem esse conceito do Erickson sobre teologia sistemática. Ele vai tratar aqui várias informações, vai dar aqui vários dados, né? Primeiro, doutrinas da fé, porque a sistemática trata sobre isso. Exemplo, você vai falar sobre doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina do homem, doutrina do pecado, é sempre tudo isso aqui são doutrinas que fazem parte da fé cristã. E onde é que elas estão fundamentadas? Nas Escrituras. Toda a teologia sistemática, e não são poucas, né, as teologias sistemáticas que existem no mercado de língua portuguesa, elas têm como fundamento as Escrituras. Só que esse ensinamento está situado dentro de um contexto da cultura geral, ok? Então, são assuntos que não vão fugir à cultura. Ainda que não seja uma cultura específica, como ele fala aqui, é uma cultura geral, mas esse estudo ele está dentro de uma cultura. E ele está verbalizado, ou seja, ele está traduzido em uma linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Então, é um conceito bem interessante sobre teologia sistemática. E aí vem uma pergunta, né, gente? Afinal, quem precisa de teologia? O livro que eu apresentei agora para vocês no início, ele tem essa pergunta. Afinal, quem precisa de teologia? E a maioria das pessoas vão exatamente levantar essa questão. Que o pregador ele não precisa de teologia, o professor da escola dominical não precisa de teologia, o pastor não precisa de teologia, que ninguém precisa de teologia. O que me chama a atenção, fazendo aqui uma crítica aos que dizem isso, é que a gente percebe que as pessoas não vão, por exemplo, se estiverem com um problema de saúde, elas não irão, por exemplo, se consultar
com alguém que não tenha uma formação médica. Por exemplo, se a pessoa ela tiver com problema de coração, naturalmente ela vai procurar um cardiologista. E esse cardiologista, no mínimo, ele estudou, no mínimo, né? Ele fez aí de 6 a 8, às vezes até mais anos, até 10, eu não sei exatamente o tempo, mas ele gastou bastante tempo da vida dele estudando medicina, depois fazendo uma especialização só em coração, para que ele possa ser realmente considerado um doutor em teologia. E isso é em tudo, né? A gente percebe que tem a formação, ela está presente em todas as áreas aí da vida. Mas quando se trata do assunto Bíblia, aí as pessoas dizem que não é preciso estudar. E qual é o resultado disso, meus queridos? O resultado que a gente sabe é que muita gente acaba cometendo heresias, equívocos, falando besteira em cima dos púlpitos da igreja, tá bom? Sobre isso, no livro aqui do James, né, da Introdução à Teologia, ele dá 3 respostas a essa pergunta. Afinal, quem precisa de teologia? Primeiro, por que eu preciso da teologia? Porque, querendo ou não, existem as chamadas questões práticas do dia a dia. Por exemplo, quem nunca pediu proteção a Deus? Quem nunca fez uma oração? Quem não reza? O que é a fé, etc. Então, esses elementos, proteção, oração, reza, fé, são questões bem simples, mas bem práticas, que fazem parte do cotidiano de toda pessoa, tá? Talvez aqui essas palavras não se encaixem na descrição de uma pessoa que é um ateu, mas tirando o ateu, o restante, todo mundo. Então, quando você faz uma oração, você faz uma oração a uma divindade. No nosso caso, como já falei, é o Deus da Bíblia, mas você faz uma oração. Então, essa oração, ela não é feita de qualquer maneira, tá bom? Existem critérios. Por exemplo, no cristianismo, a oração ela é feita em nome de Jesus. A gente aprende na Bíblia, por exemplo, que você não ora em nome do Espírito Santo. Você ora em nome de Jesus, você ora ao Pai. O que é fé? Então, são questões simples, mas que elas vão exigir da pessoa o quê? O que elas vão exigir da pessoa? Que elas tenham aí um conhecimento, ainda que mínimo, da teologia. Então essa aqui é a primeira resposta, questões práticas do dia a dia. Segunda resposta, questões até dentro da igreja. Você já parou para pensar, por exemplo, como deve ser a saudação entre os irmãos? É a paz do Senhor? Eu devo saudar os irmãos com Shalom Adonai ou Shalom Adonai? Ou eu devo saudar os irmãos com graça e paz? Ou apenas só o boa noite, bom dia, boa tarde? Veja que até nisso as igrejas elas não são unânimes. E por que existe, né? Por que vai existir essa variação de saudação? Alguém vai dizer, mas Silvio, isso é só besteira. Pode ser besteira, mas está aí. A igreja A saúda de uma forma, a igreja B já de outra forma e assim por diante. Tomar ceia em pé é errado? Você já parou para pensar por que o diácono, ele, pelo menos os mais antigos, né, que eu conheço, eles pedem para o membro, né, participante ali, se sentar para tomar a ceia? E se eu tomar em pé errado? Qual é a base? Onde é que eu vou tirar isso? Mulher pode ou não usar calça? E outras coisas mais dentro da igreja, meus queridos, que precisam ser discutidas. E quem vai fazer isso? É a teologia. Então, mesmo aqueles aí que são aqui algeristas, ou seja, que são contra, que se opõem à teologia, no final das contas, eles estão fazendo teologia. Porque tem os teólogos formados, né? E tem aqueles teólogos também informais, aqueles que não passaram por um curso de teologia e que muitas das vezes estão praticando a teologia dentro da igreja e até no dia a dia, como falou o primeiro ponto, mas não percebe isso. E por último, o cristianismo, gente, né? Por que eu devo fazer teologia? Porque sendo o cristianismo, ele é de fato ele é simples, mas ele não é nada simplista, tá? Então tem gente que fala, é muito fácil ser cristão, o cristianismo é simples, etc. E de fato, tudo isso é verdade. O cristianismo, ele é simples. Mas quando você começa a entrar nesse oceano, nessas águas profundas, chamada de cristianismo, você vai começar a perceber que não é tão simplista. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser simplista. E aqui tem uma frase, né, extraída do livro, que fala, numa entrevista durante sua viagem,
pelos Estados Unidos, perguntaram a Karl Barth. Karl Barth é um teólogo, né, do século XX, é considerado o maior teólogo do século XX. A gente vai falar dele mais na frente. Aí perguntaram para ele qual a mais profunda ideia teológica que ele tinha ouvido. Ele respondeu: Jesus me ama. Isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz. Veja que o grande Barth, né, o grande Karl Barth, respondeu que a maior ideia teológica que ele já tinha ouvido na vida dele era que Jesus amava ele e ele sabia disso por causa da Bíblia. Mas ainda assim, ele escreveu mais de 6 milhões de palavras em sua obra dogmática da igreja. Desculpe pela palavra da, está separado, ok? Então, veja bem, Karl Barth, de forma muito simples, ele vai falar que Jesus ama ele. Mas como se dá esse amor? Como se desenvolve esse amor? Por que Jesus ama? Essas questões, tá? Elas não são simplistas. Elas são simples, mas não são simplistas. Ou seja, você vai precisar explicar, quando estiver evangelizando alguém, por que Jesus ama ele. Ou para um ateu, ou para um agnóstico, enfim. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Então, essas questões, elas não são simples, elas são simples. Então, aí entra a teologia, ela ajuda, querendo ou não, a teologia ela vai ajudar nesse ponto. Ok, gente? Aí nós temos aqui, claro, a natureza contraditória, né, do trabalho teológico, né? Interessante, né? A natureza. Por que contraditória? Porque é realmente algo, como é que eu poderia dizer? Uma tarefa ingrata para quem faz teologia. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que não tem como a gente estudar Deus, etc, tal, mas aí cabe a nós essa natureza, essa contradição da teologia. Já estou terminando, tá, gente? E aqui eu apresento, o livro, né? 3 modelos de teologia. A teologia como sabedoria, a teologia como ciência e a teologia como ação correta. No livro ele vai falar no primeiro ponto sobre teologia como sabedoria, né? Aqui a ideia é que a teologia ela não vai trazer arrogância, não é o sentido. Aqui é até desfazendo essa ideia, né, que muitos colocam que a teologia leva o homem a ser soberbo, grosseiro, arrogante, etc. Tal. Só que esse não é o objetivo da teologia. Ela tem que ser estudado como modelo. A primeira coisa, você que vai fazer teologia tem que ter isso aqui, ó, sabedoria. Entender que você não vai estudar teologia para querer se aparecer, desviar as pessoas, não. Você estuda a teologia para ter sabedoria de Deus, entender um pouco essa questão divina. A segunda, teologia como ciência. Durante a Idade Média, aí tem os escolásticos, né, que são teólogos e filósofos que uniram esse conhecimento e exploraram a teologia de uma forma mais científica. Aqui vai trabalhar mais a questão da razão. Inclusive, durante a Idade Média, a teologia é considerada aí a mãe das ciências. Mas isso aqui é uma outra história que a gente pode falar mais lá na frente. E por último, a teologia como ação correta. A palavra, tem até uma palavrazinha, né, que é a palavra ortopraxia. Essa palavra significa ação correta. Ou seja, a teologia, ela precisa ter uma ação correta em que sentido? Se ela não for feita no sentido de glorificar Deus, de entender os seus propósitos, a sua obra, ela pode gerar uma ação incorreta. Então, esses 3 modelos aqui de teologia, todo estudante, todo professor, quem lê teologia deveria ter em mente. Teologia como sabedoria, teologia como ciência e teologia como ação correta. E aqui a gente termina nosso slide, beleza? Voltando aqui a mim, então, gente, é isso. Isso aqui é só uma pequena introdução do nosso trabalho, tá legal? E a gente vai estar, durante a semana, colocando mais vídeos, explorando esse material. Eu quero apresentar outras obras, tá bom? Para que você possa ter, quem sabe, incentivo, né? Minha ideia é que você possa despertar, de fato, para o estudo teológico, tá bom? Fiquem aí todos na paz de Deus. Uma boa semana que só está começando. E aí, como eu sempre peço, curta, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreve. E também se der para nos ajudar enviando para outras pessoas, para que possam se inscrever também, a gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.